Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo já está acostumado, assim como sabem também que a gente sempre recebe um convidado ou uma convidada, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas do programa. E hoje, com muito orgulho, nós estamos recebendo aqui a engenheira Flávia Pelliccioni. Meu italiano está meio desatualizado, então, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador, Flávia. Valdir, eu que agradeço a oportunidade de vir até aqui divulgar o curso e principalmente o trabalho que a EAG, né, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, tem feito pelos profissionais da região. Exatamente. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, que ao longo aí no começo desse mês promoveu um curso sobre o Avise, que é o Auto de Vistoria de Edificações. Quem acompanha aqui o Assunto Cidade, o jornal Assunto Cidade, acompanhou a divulgação do evento e todas as suas atividades, uma lei importante, uma lei municipal importante que já está em vigor, vai ser regulamentada em breve e vai exigir que todos os condomínios se atualizem, aí se precavenham com relação a eventuais riscos, né? E para isso, a associação qualifica os seus profissionais, ou seja, os seus associados e todos os interessados aí na área de engenharia e arquitetura. Da mesma forma que foi promovido o curso Avise, agora nós estamos com outra coisa que já é a sua praia, que é a questão de projetos, né? Isso. Como que é o nome do curso? Planejamento e Controle de Projetos e Obras. Exatamente. O objetivo desse curso é apresentar aos participantes os benefícios do planejamento, monitoramento e controle de projetos para os profissionais da área, né? Certo. É lógico que o curso é voltado para uma área técnica, mas você tem uma concepção bastante universal com relação a projeto, né? O que é um projeto? Eu costumo dizer que nós estamos cercados por projetos. Certo. Então, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Por exemplo, uma festa de aniversário é um projeto. Né? Casar é um projeto. Casar é um projeto. Separar também é um projeto. Separar é um projeto, tem que fazer muita conta, né? E comprar um carro é um projeto. Certo, então, nós estamos cercados por projeto. E quando nós temos esse objetivo, a gente tem que se programar para alcançar. Ninguém faz um projeto para dar errado. Exatamente. Você está sempre projetando que vai fazer uma coisa para dar certo. E quanto maior o nível de planejamento, maior a chance dele dar certo. Né? Qual é a diretriz correta aí para você? A gente costuma dizer que os projetos eles dão certo quando eles atingem 3 requisitos, que é o escopo, o que a pessoa quer ou o que o cliente quer. A meta, o objetivo. O orçamento, nós chamamos de custo, né? Então, quanto o cliente vai gastar e o prazo. Em quanto tempo ele vai ter o seu projeto pronto, ele vai ter esse seu objetivo alcançado. Isso na área de construção civil ganha uma importância fundamental, né, Flávia? Porque é muito comum a gente ter um projeto que gastou mais do que foi previsto, ou que o tempo foi muito maior do que o previsto, ou às vezes até o cliente tinha uma expectativa e recebe um produto diferente do que ele gostaria de receber. Você conhece alguém assim que começou a fazer uma obra assim e deu tudo certo nesses 3 quesitos? Assim? Olha, tem. É difícil. Normalmente são projetos com uma estrutura um pouquinho maior que tem como fazer esse controle rígido, né? E então, algumas coisas acontecem no meio do caminho, alguns imprevistos, mas a gente consegue controlar. Consegue fazer com que continue, o projeto seja entregue dentro do previsto, do custo previsto e no prazo previsto. A pessoa tem que ter... Começa por onde? Começa pelo escopo. Começa pelo que quer. Exatamente. Quero uma casa nova. Isso. Pronto. Eu quero uma casa nova. Aí você já tem que saber, eu quero uma casa nova com 2 quartos. Então, isso é um ponto importante que nós vamos falar no curso. Porque muitas vezes... porque muitas vezes o cliente, ele tem na cabeça dele o que ele quer, mas ele tem uma certa dificuldade em passar para o profissional o que realmente ele quer. Entendi. O profissional, com a sua experiência técnica, ele acredita que ele entendeu o que o cliente quer, mas muitas vezes ele não assimilou exatamente. Então, a gente tem que ter esses requisitos, essa conversa antecipada, tudo muito discriminado, né? Para realmente entender o que o cliente quer e entregar aquilo que foi pedido.
Desses 3 pontos, o cliente tem que se preocupar com o primeiro, né? Que é o que ele quer, né? O que ele quer. Porque aí quem vai definir o custo e o tempo é o profissional. É o profissional, né? Aí o profissional vai apresentar esse custo dentro do que o cliente pediu, até para o cliente poder falar, não, então não é o que eu imaginei. Como a gente consegue reduzir? Certo. Vamos substituir o material, vamos diminuir um pouquinho, né? Agora, uma coisa importante para a gente falar é que esse curso não é só voltado para engenheiro civil e arquiteto, né? Ele é um curso voltado para qualquer engenheiro de qualquer área, porque o que vai ser abordado, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de projeto, seja um engenheiro de computação, seja um engenheiro de telecomunicações, engenheiro eletricista, né? É voltado para a engenharia porque ele foi pensado pelo CREA, está sendo patrocinado pelo CREA, né, e organizado pela EAG, mas ele pode ser utilizado nas diversas áreas da engenharia ou da arquitetura. Acaba ficando mais fácil para a gente falar assim, a partir de exemplificar com um prédio, uma casa, né, assim, tal, mas para todas as áreas de engenharia. Todas as áreas de engenharia. Até um engenheiro de computação, um engenheiro químico, ele tem um objetivo ali, algumas vezes no trabalho dele, é um projeto. Exatamente. A gente volta naquele conceito, né, que o projeto está sempre presente ali no dia a dia dos profissionais e das pessoas. Eu falei, logicamente, brincando com você, se você conhecia algum projeto assim que deu certo até o final, porque é muito comum a gente verificar o sujeito começa a fazer uma obra em casa ou uma obra em si, e é muito comum a gente ouvir a pessoa reclamando que o pedreiro não sei o quê, o engenheiro não sei o que lá, projeto. Existem estudos que apontam que 63% dos projetos falham. Pelo não atendimento de um desses 3 pontos que a gente falou. Ou por não atender o escopo, pelo menos um deles, né? Ou atrasar, ou o custo ficar muito mais elevado que o previsto. Pode ser culpa do cliente. Pode ser culpa do cliente. De não ter explicado direito no escopo o que ele queria. Sim, pode ser, mas assim, a gente sempre volta a atenção para o profissional, porque o profissional ele tem essa formação e ele tem que puxar do cliente essa informação. Que questionar, até ele realmente entender o que o cliente quer. Entendi. Bom, o curso ele é promovido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos, como a Flávia falou, com o patrocínio do CREA, que é o conselho da categoria, conselho que regulamenta a categoria de engenheiros e arquitetos. E o curso ele vai acontecer do dia 26 a 28, 26, 27 e 28, às 19 horas, no Grande Hotel Guarujá, que, para quem não sabe, é o antigo Gávea Hotel, lá na subida do Morro do Maluf, na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Ministrado todinho por você? Os 3 dias. Então, a gente vai fazer 2 dias de teoria com alguns exercícios, né? A gente vai passar muita informação. E no 3º dia vai ser uma dinâmica de grupo, onde os participantes vão poder aplicar tudo aquilo que eles aprenderam nos primeiros dias de teoria. Então vai ser bem legal. Como são esses exercícios assim dos primeiros dias assim? Então a gente tem alguns exercícios que a gente consegue mostrar, porque muitas vezes o que acontece, como nós falamos, né? O profissional ele tem muito conhecimento técnico, então às vezes ele acha que é besteira. Por que perder tanto tempo com planejamento? Eu sempre trabalhei dessa forma e para ele deu certo. É um mantra de todo mundo, de todo projeto que dá errado, né? É isso aí. Então é isso. E aí nós temos alguns exercícios justamente para mostrar que não é bem por aí, né? Não vou estragar a surpresa, mas alguns exercícios práticos que a gente mostra, por exemplo, que algumas vezes o profissional acha que entendeu o requisito, mas ele não entendeu esse requisito, por exemplo. Então, nesse exercício, eu começo a mostrar quais eram os meus requisitos, como se eu fosse a cliente. E aí a gente vai ver claramente como cada profissional ali do curso entendeu de forma diferente. Então você vai fazer um monte de pegadinha lá com o pessoal, né? Essa é a ideia, mas a pegadinha, ela vai alertar, ela vai mostrar até para esses profissionais que acreditam que não é tão necessário, o quão necessário é essa fase de planejamento e controle. Você utiliza casos reais, assim, nas suas abordagens? Eu tenho também.
sou formada há 19 anos já, e desde então eu sempre trabalhei com projetos. Então, eu tenho experiência na área de telecomunicações, construção civil, navegação. Então, eu tenho alguns exemplos práticos de projetos de sucesso e de não sucesso. Na sua vivência? Na minha vivência. E aí, algumas pesquisas também mostram para a gente outros exemplos. Certo. A sua formação é de engenharia? Eu sou engenheira civil, formada pela PUC Campinas. Certo. E eu tenho pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em gerenciamento de projetos. Certo. Né, nessa área. E uma em gestão de portos também pela UNAERP. E quando foi que você começou? Você já ministra esse tipo de curso já há algum tempo? Assim? Não, na verdade eu dou alguns cursos, já dei alguns cursos internos nas empresas que eu trabalhei, né? Hoje eu tenho minha própria empresa, mas já dei alguns cursos internos. Certo. Mas curso aberto, esse vai ser o primeiro. Vai ser a primeira. Com muito sucesso. Não dá aula, já deu aula? Não, ainda não. Você falou... um projeto futuro. Bom, já é um estágio. Né? Ô, Flávia, você falou engenharia naval, você falou engenharia... qualquer ramo aí da engenharia... Então, esse é o mais legal do gerenciamento de projetos, né? Sim. Que aí o planejamento e o controle, na verdade, são um pedacinho do gerenciamento de projetos. Certo. O gerenciamento de projetos é um pouco maior. A gente pode trabalhar em qualquer área. Então, como qualquer lugar tem projeto, então você se especializando em gerenciamento de projetos, você pode trabalhar na construção civil, na navegação, indústria farmacêutica, em qualquer local que tenha o projeto. Você falou que o planejamento e o controle são só 2 pedacinhos de todo um gerenciamento. Isso. Mas é o básico, né? Esse é o que a gente fala, é o mínimo, né? É o existe mínimo, um triângulo que a gente chama, que tem esses 3 itens, é o mínimo que a gente tem que olhar quando trabalha com qualquer projeto. O sujeito que, após o final, a partir do mês que vem, vamos supor, contratar o serviço de um arquiteto ou de um engenheiro que tenha participado do curso, qual é a diferenciação dele? Ele vai estar mais qualificado em que sentido? Assim? Ele, além do planejamento mais bem feito, né, ele vai ter uma visão mais detalhada do projeto. E aí, com isso, ele pode entregar mais qualidade para o cliente, né? Quer dizer, uma garantia a mais para a cidade. Assim. Sim, porque a gente vai mostrar no curso como ele fazer um detalhamento muito maior. E quanto maior o detalhamento do projeto, maior as garantias na entrega. Por exemplo, se ele fizer um detalhamento bom, ele não esquece de nada durante o projeto. Não tem aquela coisa de, o cliente contratou um item e depois o profissional chega e fala, eu esqueci de incluir tal item. Não tem como, né? Mas isso é muito comum. Sério? É muito comum. Você não anotou lá? Exatamente. E entra até nisso. O cliente, às vezes, entende que ele tinha contratado tudo aquilo, mas o profissional entendeu que alguns itens não faziam parte do escopo dele. Certo. Então, isso, depois do curso, com certeza o profissional vai ter uma outra visão. O legal é que todo esse papo que a gente está tendo aqui serve para a vida, né? Também, sim. Né? Não é só o curso é só para estudantes e para profissionais. Isso. Mas eu gostaria de fazer isso porque serve para a vida, né? Não, serve para tudo mesmo. Serve para tudo. Como você falou no princípio, né? Projeto é qualquer coisa, né? Uma nova casa, como a gente estava falando aqui, mas uma festa é um projeto, né? Quando a gente vai comprar um carro, a gente primeiro escolhe qual carro a gente quer. Isso. Quais são os opcionais do carro. Aí a gente vai ver qual o valor que eu preciso ter. E em quanto tempo eu preciso ter aquele valor. Então, é disso que a gente está falando. São esses 3 pontos. Eu preciso saber qual carro exatamente eu quero, com quais opcionais. Esse exemplo do carro é um bom exemplo. É verdade. Porque não basta eu falar, eu quero comprar um carro daquele modelo. Eu quero um carro com ar-condicionado e direção hidráulica e tal. Exatamente. Um carro que ande bastante, um carro que... Né? Exatamente. Automático, manual.
E isso tudo tem uma relação direta com o custo, né? Certo. E aí, com quanto tempo eu vou precisar para conseguir comprar aquele carro que eu quero? E depois de tudo isso, é como que eu vou pagar esse carro, né? Então, o como que eu vou pagar está nesse planejamento. Tá Em no quanto planejamento, tempo né? eu vou poder comprar o carro, né? Exatamente. Para poder, de repente, a ideia é comprar o carro à vista. Por isso você falou, Conseguir é um bom exemplo concretizar. mesmo. O caso do carro é um bom exemplo mesmo. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, Flávio, mas já já a gente volta para dar mais detalhes aí, inclusive para engenheiros e arquitetos, engenheiros de qualquer formação, arquitetos e estudantes também que queiram participar do curso Planejamento e Controle de Projetos e Obras. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas antes eu vou pedir para o Vinícius colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões. Toda sexta-feira, 15 anos de circulação ininterrupta, o jornal faz uma leitura apurada aí da cena política da cidade, mas também, logicamente, com noticiário acerca de cultura, educação, esporte, turismo. Nessa edição não poderia ser diferente, o destaque do final de semana, a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Guarujá, que aliás pela segunda vez, o presidente Bolsonaro, que já veio 2 vezes ao Guarujá, as 2 vezes ele ficou hospedado no Forte dos Andradas, na primeira vez andou de moto, esse final de semana andou de jet ski pelo Guaiúba, fez a festa aí dos seus admiradores, que fizeram milhares de selfies e conversaram com o presidente, e fazendo um contraponto a essa segunda visita do presidente ao longo aí dos seus 11 meses de mandato, o fato de que o governador do estado, João Dória, até hoje, desde que ganhou a eleição, não veio nenhuma vez à Baixada Santista, é o que se tem para registrar aí, o jornal tenta registrar fazendo essa leitura sempre, como eu disse, da cena política para você. O Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais e ao sábado nas bancas de edição impressa. E a gente volta já já com a Flávia aqui no Assunto Cidade. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a engenheira Flávia Pelliccioni. Ó, eu falei certo agora, Falou. Né? Agora eu acertei o italiano, atualizei no Google aqui o italiano. A Flávia Pelliccioni, ela é da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, ela é profissional, qualificada, filiada à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, e cuja entidade que está promovendo aí com o patrocínio do CREA, que é o Conselho que regulamenta a atividade de engenheiros e arquitetos do Estado de São Paulo, juntamente com o CREA, está promovendo esse curso de planejamento e controle de projetos e obras. É mais um dos cursos promovidos pela entidade no sentido de qualificar os profissionais cada vez mais aí com essas várias vertentes aí da atividade de engenheiros e arquitetos, justamente para oferecer para o cidadão um serviço cada vez mais dentro aí da expectativa de quem contrata o serviço de um engenheiro e arquiteto. A gente no primeiro bloco explicou bastante, a Flávia explicou bastante o objetivo, qual é a importância, né, a fundamental importância
E quando você começa um projeto, a gente deu alguns exemplos aqui de uma festa de aniversário, um carro, ou uma obra, no caso da área mais comum, da área de engenharia e arquitetura, o quanto é importante que você tenha em mente 3 diretrizes, né? O escopo, que é a meta, o que você quer, a festa, o carro, a obra, o custo, né? Aliás, o tempo, quanto tempo vai ser possível ter tudo isso, e o custo, né? Já passei alguma informação. Já, tá vendo? Já passou bastante. E isso, a gente estava até brincando aqui no começo, serve para a vida, né? Quando você quer alguma coisa, logicamente você tem que pensar. Por isso que você começou muito bem, falando que o projeto é um esforço temporário, assim, um esforço que você desenvolve para obter aquilo, né? Não é aquela coisa de colocar o carro na frente dos burros, né? Colocar o burro na frente dos carros, o carro na frente dos burros, sei lá. Mas legal. E explicando para todo mundo que esse curso é voltado para profissionais, né, de engenharia e arquitetura e também para estudantes, né, Flávia? É importante ressaltar que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá teve 4 projetos aprovados, né? Porque ela apresenta, a EAG apresenta um projeto para o CREA e aí alguns são aprovados. E a Associação de Guarujá teve 4 projetos. Os cursos, seminários são gratuitos, só é necessário fazer inscrição através do e-mail da associação. Entendi. Flávia, um dos itens dos 3, né, o escopo, o tempo e o custo, um deles é o custo, né? Eu acredito que seja aí uma parte do curso que você deva se dedicar bastante, né? Porque como que se controla um custo, assim, num mundo desse que às vezes o dólar oscila e muitas coisas são baseadas no custo do dólar, né? O segredo, como a gente falou no começo, volta ao planejamento. Então, sempre está no planejamento. Quando a gente faz o planejamento, faz um desmembramento das atividades, então, por exemplo, um exemplo do carro. Eu quero um carro com tantos opcionais. Eu vou listar o custo de cada item, baseado nas experiências passadas, ou até em quanto tempo a minha equipe... tem alguns casos, né? Mas, assim, falando de forma genérica. A minha equipe vai trabalhar naquele item, e aí a gente pode, sim, colocar um adicional em função de algumas variáveis, por exemplo, a interferência do dólar, da variação do dólar. Pois é. Né? Então, essas ferramentas, a forma como calcular o custo é o que a gente vai repassar no curso. Né? Não adentrando, por exemplo, ao item da construção civil ou ao item de um projeto arquitetônico, por exemplo, mas as ferramentas genéricas que eu posso usar para fazer uma boa estimativa de custo. Vale aquela máxima de que melhor chutar para cima, assim? Então, não, porque não aí o que assim. acontece? Hoje o mercado tem uma concorrência muito grande. Então, se você chuta muito alto, você acaba perdendo a concorrência, né? Mas também você não pode chutar muito baixo e não conseguir entregar o resultado. Exatamente. E muitas vezes é o que acontece. Às vezes, para ganhar concorrência, o profissional reduz o custo e depois entra com aditivos. Então, aí o seu projeto já não teve sucesso. Tarefa difícil. Tarefa difícil. Como é que se desenvolve o curso? Você falou, ficou de contar alguns spoilers. Então, assim. São 3 dias, né? O primeiro dia, a gente vai começar com planejamento, né? Falando sobre o planejamento do projeto, né? Falando sobre esse desmembramento das atividades, que é ele que vai ajudar toda a vida do projeto. Se eu tiver bem delimitadas as atividades, eu consigo controlar melhor. O detalhe aí é detalhar ao máximo tudo que você precisa. Máximo. E aí a gente vai falar no primeiro dia ainda um pouco sobre a estrutura analítica do projeto, que é esse desmembramento. Aí a gente vai entrar um pouquinho no cronograma, né? Quanto tempo vai demorar para eu atingir o meu objetivo. Né? Aí também não vale chute, né? Não vale chute. Não vale chute. Quanto tempo, depois do cronograma, a gente vai falar um pouco do custo. Né? Então, é uma sequência. Né? Então, para eu saber quanto vai me custar, eu preciso saber quanto tempo eu vou gastar também. E quais são os requisitos do meu projeto.
Isso aí no segundo dia. Então, no segundo dia a gente vai falar ainda um pouquinho de cronograma e depois sobre custo. Tá. E no terceiro? No terceiro dia eu vou falar um pouquinho sobre comunicação, que comunicação, como hoje a gente tem alguns instrumentos de comunicação muito rápida. Muito como, né? E então, isso acaba, se a gente não tem uma hierarquia nesse processo de comunicação, isso acaba atrapalhando o projeto. Como assim? A gente tem os responsáveis pelo projeto. Tá. Então, o cliente ele tem que saber exatamente com quem ele falar, ele vai falar para obter aquela informação, né? E essa hierarquia deve ser respeitada, porque senão a gente perde o fluxo de informação. Não, fica à vontade. A gente já põe a aguinha justamente para a pessoa. Eu faço a pessoa falar demais, aí já tem a aguinha mágica da dona Marli aqui, justamente para essas horas aqui. Essa parte da comunicação, você falou, é super importante, né? Porque se o sujeito, por exemplo, vamos dar um exemplo de está comprando carro, né? Foi o exemplo que a gente deu, para não entrar em obra de construção civil. Está comprando um carro, aí tem a sua meta, o carro que ele quer, sabe o custo, sabe mais ou menos o tempo, essas coisas e tal, aí conversa com o outro que tinha um carro igual, o cara fala um negócio totalmente diferente para ele, pronto, já desanda. Então, vamos supor que você entre na loja de carro para comprar seu carro e compre com o vendedor que te vendeu. Certo. O vendedor vai te prometer esse carro para 20 dias. Aí você, na sua ansiedade de pegar o seu carro novo, liga na loja e fala com a recepcionista. Aí a recepcionista fala, não, o carro do senhor já está aqui. Aí você vai até a loja para retirar o seu carro e descobre que não, o carro que estava ali não era o seu, era de outro cliente. Isso criou uma frustração. Com certeza. Né? Então, é isso que eu falo quanto a essa hierarquia de informação. Essa parte da comunicação, de fato, é muito importante mesmo. No terceiro dia, é o último dia. Lembrar para todos que o curso de Planejamento e Controle de Projetos e Obras é promovido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, com o patrocínio do CREA. Eu fiz a Flávia explicar aqui tanto, coitada, que ela até engasgou, de tanto que eu fiz ela falar, explicando. É uma área interessante, é uma questão interessante, que inclusive abre campo de trabalho aí para os profissionais também. Exatamente. Né, hoje a gente tem muita gente formando, muitas pessoas novas que buscam novas oportunidades, né? E o gerenciamento de projetos, do qual o planejamento e o controle fazem parte, é um campo que tem muitas oportunidades. Né? Sem se sujar na obra lá, não tem necessariamente. Então, é um trabalho mais administrativo, né? Mas é super interessante. E importante, logicamente. E aí, voltando no curso, no último dia, que até falei um pouquinho no primeiro bloco, a gente vai ter uma dinâmica de grupo, onde nós vamos poder aplicar todo o conceito que foi passado durante o curso. Vai ser algo prático. Entendi. Então, a gente vai ter um pequeno projeto, que eu não posso também contar qual é para não estragar a surpresa. Certo. E lá a gente vai conseguir aplicar toda a teoria. E isso vai ser super interessante. E a gente tirando as dúvidas de forma prática. Legal. E todo mundo trabalhando junto ali. Todo mundo trabalhando junto, que o trabalho em equipe também é outro ponto importantíssimo nos projetos. Vamos combinar depois, é dia 28, termina dia 29, você me conta se deu certo. Vai dar. Tá bom. Vai dar. Espero poder voltar falando futuramente de um outro curso, de uma outra oportunidade da EAG. Né? Com certeza. Flávia Pelliccioni, que é especialista aí nessa área de planejamento e controle, né? Você já falou da sua formação e qualificação formada pela PUC, né? Isso. Com pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em Gerenciamento de projetos. Legal. Próxima festa de aniversário que eu fizer, eu vou pedir o seu apoio, tá? Para ajudar a organizar, pra a dar planejar. Tudo certo. E o próximo carro também, vou pedir o seu apoio para dar tudo certo. Pode contar comigo. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Se você quiser dar uma última mensagem, reforçar o convite para as pessoas e a importância dessa atividade da EAG. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Aos interessados, entrem em contato com a associação, não percam essa oportunidade de desenvolvimento profissional de forma gratuita, né? E dia 26 estaremos lá esperando a todos. Tá certo. Obrigado, Flávia. Parabéns pela atividade. Boa sorte lá no curso, tá Obrigada. bom? Obrigado a você também pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.